Falar sobre o momento da sentença contra os presidentes árabes não se limita a uma cena passageira em uma sala de tribunal, nem às palavras ditadas por um juiz de sua plataforma. Vai além disso, tornando-se um marco que condensa toda uma história de conflito entre a lei, a política e a memória coletiva. São momentos que não ficaram registrados apenas nos livros de justiça, mas que fizeram as ruas árabes vibrarem, tornando-se material midiático repetidamente transmitido nas telas. Entre aqueles que veem nisso uma vitória da justiça e aqueles que a descrevem como a justiça do vencedor. Da sala do julgamento de Saddam Hussein, em Bagdá, a jaula de vidro que reuniu Hosni Mubarak, no Cairo, passando pelas sentenças à revelia na Tunísia contra Zine El Abidine Ben Ali e Monsef Marzouki, até os processos de corrupção que cercaram Omar al-Bashir em Khartoum, as pesadas penas de prisão contra Mohamed Ould Abdelaziz em Nouakchott, e mesmo os casos de Ahmed Abdallah Sambi nas Comores, encontramos um arquivo árabe complexo, onde o direito se mistura com a política e a justiça se cruza com a narrativa midiática. Neste vídeo, levaremos você a uma jornada detalhada entre as salas de tribunal e os ecos das ruas, entre os bastidores dos casos e as vozes dos juízes, para entender como um único momento se transformou em um evento que reconfigura a imagem do ex-presidente, a memória da nação e a narrativa da história. Fique conosco até o final e não se esqueça de apoiar nosso trabalho, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todas as novidades. O momento da sentença contra o ex-presidente iraquiano Saddam Hussein não foi um mero evento judicial passageiro, mas um instante em que a simbologia visual e linguística se intensificou ao máximo. Um juiz lendo uma sentença histórica, um réu que um dia esteve no auge do poder e se agarrava ao discurso de proteger o Iraque. Neste exato ponto, os caminhos da lei e da política se cruzaram, assim como a memória coletiva, que continuaria a reviver a cena em imagens e cenas inesquecíveis. Em 5 de novembro de 2006, o Tribunal Penal do Iraque anunciou a sentença de execução por enforcamento contra Saddam Hussein, no caso de Dujail, relacionado ao assassinato de 148 pessoas em 1982. Pouco tempo depois, em 26 de dezembro, a sentença foi confirmada em segunda instância, e a execução ocorreu rapidamente na manhã de 30 de dezembro de 2006. Com essa sequência rápida, o julgamento tornou-se um dos processos criminais mais céleres envolvendo um presidente árabe. A cena dentro da sala foi extraordinária. Uma sala lotada, uma jaula de ferro, rostos tensos e Saddam com traços firmes e voz resoluta, recusando-se a cobrir o rosto poucos momentos antes da execução. Ele insistiu em caminhar até a corda com firmeza, como se estivesse entrando em uma nova batalha, e suas últimas palavras, pronunciadas em voz alta: Allahu Akbar, morte aos persas, morte aos americanos, conferiram ao momento um caráter teatral que permanecerá gravado na memória. O momento também gerou ampla controvérsia. A escolha do primeiro dia do Eid al-Adha para a execução provocou críticas significativas, mas autoridades iraquianas afirmaram que a lei não proibia a execução em feriados e que não há texto que impeça a execução em dias de festa. Esse detalhe aumentou a polêmica, dando a impressão de que a política queria tornar a execução tanto uma mensagem simbólica quanto a aplicação de uma sentença judicial. As opiniões se dividiram intensamente. Um grupo considerou a sentença uma vitória da justiça após décadas de governo rígido, enquanto outros a viram como um exemplo da justiça do vencedor, especialmente diante das críticas de organizações de direitos humanos que afirmaram que o julgamento carecia das garantias de um processo justo. Entre essas posições, o momento da leitura da sentença se consolidou como um ícone visual e um evento constantemente presente na mídia, com o vídeo da sentença de Saddam Hussein sendo assistido repetidamente até hoje,
como um testemunho vivo de um tempo que não se repetirá. Após a queda do regime de Zine El Abidine Ben Ali, durante a Revolução de 2011, a Tunísia entrou em uma fase de justiça de transição que trouxe grandes promessas, mas que rapidamente colidiu com uma realidade política e legal complexa. Os tribunais tunisianos emitiram uma série de sentenças à revelia contra o presidente fugitivo para a Arábia Saudita, sendo as mais notáveis, em junho e julho de 2012, a pena de prisão perpétua nos casos das vítimas da Revolução, além de uma sentença de 20 anos em processos relacionados à incitação à violência. Apesar da gravidade dessas condenações, a execução se mostrou impossível, pois o réu não estava presente em solo tunisiano, tornando esse momento uma clara imagem da lacuna entre a justiça proclamada, por meio dos comunicados judiciais, e a justiça efetiva, que não se concretizou na prática. Enquanto o Estado buscava, por meio desses julgamentos, reafirmar seu compromisso em responsabilizar aqueles que derramaram sangue tunisiano durante a Revolução, a ausência de Ben Ali do país transformava essas sentenças em um símbolo legal, mais do que em uma punição real. Essa diferença entre a sentença no papel e sua execução prática teve um impacto profundo na consciência coletiva tunisiana. Para alguns, o simples fato de Ben Ali ter sido condenado à prisão perpétua representou um passo simbólico importante na história dos julgamentos pós-revolução na Tunísia, enquanto outros viam as sentenças à revelia como pouco significativas, desde que não fossem efetivamente aplicadas. E continuamos na Tunísia, onde o nome de Moncef Marzouki permanece no centro da tempestade política e judicial. O ex-presidente, que assumiu o poder após a Revolução de 2011, encontrou-se anos depois diante de uma série de sentenças à revelia que não eram meros papéis judiciais, mas sim um reflexo da intensidade da polarização política no país. Em dezembro de 2021, foi emitida a primeira sentença à revelia contra ele, 4 anos de prisão, por atentado à segurança do Estado. Um passo considerado um indicativo do início de uma nova fase de conflito entre o poder e a oposição. Essa sentença não ocorreu isoladamente do contexto político tenso, mas acompanhou a escalada do discurso oficial sobre a proteção da segurança nacional, diante do que era considerado incitação externa. O processo não parou por aí. Em fevereiro de 2024, os tribunais emitiram uma nova sentença à revelia, desta vez de 8 anos de prisão, aumentando significativamente o peso do caso e transformando Marzouki em uma das figuras mais visadas pelo sistema judicial tunisiano, enquanto seus apoiadores viam o processo como de caráter político, destinado a marginalizar vozes opositoras. O momento de maior impacto ocorreu em junho de 2025, quando o tribunal anunciou uma terceira sentença à revelia, desta vez impondo 22 anos de prisão a Marzouki. Com isso, as sentenças se acumularam em uma linha ascendente que parece expressar a profundidade da divisão entre a visão do poder, que considera o caso uma questão de soberania e segurança, e a oposição, que vê essas decisões como um uso do judiciário como arma no conflito político. No dia 9 de maio de 2015, o Egito viveu um dos momentos mais marcantes de sua história judicial recente, quando o juiz leu a sentença de prisão de 3 anos contra o ex-presidente Hosni Mubarak e seus filhos Alaa e Gamal, no caso dos palácios presidenciais. Mubarak foi acusado, nesse processo, de desviar fundos públicos e utilizá-los em propriedades pessoais, o que o tribunal considerou um desperdício de dinheiro público que justificava a penalidade. A cena dentro da sala estava carregada de simbolismo. Fileiras cheias de jornalistas e advogados, lentes de câmeras que não deixavam a jaula de vidro, e um ex-presidente com traços desgastados pelo tempo, mas que manteve notável calma e firmeza no momento da leitura da sentença. Suas expressões
permaneceram silenciosas, enquanto a sala vibrava com comentários e murmúrios, como se toda a sociedade estivesse dividida entre aqueles que viam a sentença como uma justiça há muito esperada e aqueles que a consideravam uma punição que não apagava os anos de seu longo governo. No entanto, essa condenação era apenas parte de um processo judicial mais complexo. Em 2 de março de 2017, o Tribunal de Cassação, a mais alta instância judicial do Egito, anunciou sua decisão final, absolvendo Hosni Mubarak das acusações relacionadas à morte de manifestantes durante a Revolução de 25 de janeiro de 2011. A decisão encerrou um processo que durou anos e incluiu várias sessões presenciais, com a presença de famílias das vítimas de um lado e apoiadores de Mubarak do outro. A absolvição não passou despercebida, representando uma mensagem dupla. Por um lado, Mubarak foi condenado no caso dos fundos públicos, através do processo dos palácios presidenciais. Por outro, foi absolvido no caso das mortes diretamente relacionadas à memória da Revolução Egípcia. Essa dualidade não era apenas um fato jurídico, mas se transformou em um espelho que refletia a divisão da sociedade egípcia. Para alguns, a sentença provava que a justiça estava politizada e favorecia os símbolos do antigo regime, enquanto outros viam no judiciário uma demonstração de independência e a consolidação do princípio da supremacia da lei. Em 23 de outubro de 2016, o caso dos acontecimentos do Palácio de Al-Ittihadiyya chegou à sua fase final, quando o Tribunal de Cassação confirmou a sentença contra o ex-presidente Mohamed Morsi, impondo-lhe 20 anos de prisão. O processo, relacionado aos confrontos no Palácio de Al-Ittihadiyya em dezembro de 2012, incluía acusações de cometimento de atos de violência e detenção de manifestantes, enquanto a acusação de homicídio doloso foi retirada, limitando a pena à prisão agravada. Esse momento pareceu ser um capítulo decisivo na relação entre o Estado egípcio e a Irmandade muçulmana. A sentença ocorreu em um ambiente político carregado, marcado por críticas generalizadas às políticas de Morsi durante seu governo e às medidas adotadas, que uma grande parte dos egípcios considerava uma ameaça às instituições do Estado. Surgiram, então, questionamentos sobre o papel da Irmandade na administração do poder e sobre até que ponto esteve envolvida nos episódios de violência política ocorridos no Egito naquela época. Enquanto seus apoiadores defendiam sua inocência, muitos consideraram que o julgamento revelou o fracasso da experiência política do grupo no exercício do poder e que sua queda não foi um evento isolado, mas resultado de erros acumulados que colocaram o Estado em um caminho de confronto aberto com a organização, gerando debates internos e regionais. No entanto, a história não terminou apenas com a sentença judicial. Em junho de 2019, durante outra sessão de julgamento, Morsi desmaiou dentro da jaula de vidro após solicitar a palavra e faleceu na sala do tribunal. Em 14 de dezembro de 2019, ecoou a notícia da condenação do deposto presidente sudanês Omar al-Bashir por corrupção, após a descoberta de enormes quantias de dinheiro em sua residência, incluindo milhões de dólares, euros e libras sudanesas. O tribunal determinou que ele fosse enviado a uma instituição correcional por 2 anos devido à sua idade avançada, além da apreensão dos valores encontrados. A pena de prisão não foi longa, mas foi considerada um forte sinal simbólico de que a fase de imunidade absoluta do chefe de Estado havia terminado e de que o judiciário sudanês estava pronto para abrir processos anteriormente bloqueados. Essa condenação foi apenas o começo de um percurso judicial mais longo. Os processos relacionados ao golpe de 1989 ainda estavam pendentes, nos quais Bashir e vários oficiais superiores eram acusados de minar a ordem constitucional e tomar o poder por meio de um golpe militar. Além disso, surgem casos ainda mais complexos e graves. Os crimes em Darfur, nos quais Bashir foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional
de cometer crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, tornando-o o primeiro chefe de Estado no mundo a ser alvo de um mandado de prisão enquanto ainda estava no poder. No entanto, o caminho para a justiça não foi simples. O cenário político no Sudão, após a queda de Bashir, permaneceu instável, entre a fase de transição e golpes sucessivos, o que tornou a execução de qualquer sentença ou a entrega de Bashir ao Tribunal Internacional uma tarefa complexa, mais controlada por cálculos de forças militares e políticas do que por textos legais. Apesar de seu julgamento por corrupção ter dado aos sudaneses uma sensação inicial de que uma nova era começava, a justiça de transição no Sudão continua presa entre ambição e realidade, entre um tribunal local que reconhece uma condenação parcial e casos internacionais que ameaçam reabrir completamente as portas do passado. Em 28 de novembro de 2022, as Comores testemunharam um dos seus momentos políticos e judiciais mais polêmicos, quando o Tribunal de Segurança do Estado emitiu uma sentença de prisão perpétua contra o ex-presidente Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. O caso, conhecido na mídia como o caso dos passaportes, estava relacionado a acusações de venda de passaportes comorianos a não-cidadãos, dentro de um programa de naturalização controverso, que as autoridades consideraram equivalente à traição máxima e uma ameaça à segurança nacional do país. O que tornou essa sentença excepcional não foi apenas sua severidade, mas também a natureza do tribunal que a emitiu. O Tribunal de Segurança do Estado nas Comores é classificado como uma instância extraordinária, cujas decisões não podem ser apeladas ou contestadas, o que abriu espaço para uma ampla onda de críticas de direitos humanos. Organizações e especialistas legais afirmaram que a negação do direito de recurso enfraquece a legitimidade da sentença, enquanto outros argumentaram que a gravidade das acusações exigia medidas rigorosas, mesmo que pudessem parecer duras. No plano político, a sentença teve um impacto profundo na consciência coletiva do povo comoriano. O pequeno país, que raramente recebe atenção internacional, encontrou-se sob os holofotes devido ao julgamento de um ex-presidente por traição máxima. Pela primeira vez, apareceu um cenário em que direito e política se entrelaçaram de maneira tão evidente. Um ex-presidente enfrentando prisão perpétua sem possibilidade de recurso e um povo dividido entre aqueles que viam a sentença como uma mensagem decisiva para deter corrupção e traição, e aqueles que a interpretavam como um instrumento político para ajustes de contas. E, em conclusão, os julgamentos de presidentes árabes não foram meramente casos jurídicos registrados nos arquivos dos tribunais, mas grandes marcos políticos e históricos que moldaram a consciência e a memória coletiva dos povos. Cada sentença não foi apenas uma decisão judicial, mas uma mensagem política e simbólica profunda, que permanecerá gravada como momentos excepcionais e sinais marcantes na história árabe. E assim chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a oportunidade de acompanhar todas as novidades, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber tudo que há de novo.